Você está falando muito de tribo. Você acha que hoje todas as empresas elas devem ser influenciadores digitais? Hoje nós temos um caso que eu acho que é o maior no Brasil, que é o caso da CIMED, onde o João Adib realmente vestiu a camisa da CIMED e desde lá, tanto a marca passou a ser muito mais conhecida, reconhecida, desejada nas farmácias e, enfim, nas redes sociais. Você acha que todas as marcas devem se comportar desse jeito? No caso da CIMED, foi o CEO, o dono. As outras têm que ser o CEO necessariamente ou tem que ser o pessoal de marketing? Como que você olha tudo isso? Não, eu não acho que todas têm que se comportar dessa forma. Eu acho que certamente quem souber fazer isso direito, como você citou, o caso da CIMED, está fazendo isso de forma muito correta, vai se destacar e vai crescer muito. Mas não é uma obrigação. E por que eu digo isso? Porque se você olhar o caso da CIMED, existe muita verdade por trás daquilo. O João é daquele jeito, a família dele é daquele jeito, e não é só ele que é o influenciador, né? É toda a família. É ele, a irmã, é o filho, são os executivos, então eles criaram essa cultura de retratar o dia a dia deles, de retratar aquela energia que eles colocam no negócio deles, só que aquilo é verdadeiro, aquilo funciona porque é real. Eu fui no escritório deles, eu vi aquilo acontecendo ao vivo e a cor. Você abre o elevador, ali na Faria Lima, eles estão no mesmo prédio do BTG, né? Ou do Google, e você entra no lobby da empresa, parece que você entrou num universo, que era o que a gente estava falando antes. E é uma empresa de medicamentos. Você entra no universo amarelo, cheio de portais, de coisas, parece que você entrou numa mini Disney ali e é só a recepção do andar da empresa. As salas todas com vidro, eu passei lá, vi as reuniões acontecendo, a energia, então aquilo é real. Então, respondendo, eu acho que funciona para quem retrata o que de fato acontece de verdade ali na vida da empresa. Se você não tem essa personalidade ou se você quer retratar algo diferente do que é, melhor não fazer. Eu acredito muito numa marca influenciadora. Não necessariamente precisam ser as pessoas que estão por trás da marca. A marca pode se comportar como influenciador e pode buscar influenciadores que sejam representantes fiéis, verdadeiros daquela marca. E não influenciadores que você vai contratar durante 2 meses e depois trocar porque eles fazem 1 milhão de outros publis para outras marcas, né? Eu acredito ser o embaixador da marca, né? Eu acredito mais no modelo de parcerias de longo prazo e de uma escolha desse influenciador com muito critério. Qual que é o principal critério de escolha? Essa pessoa tem que, de fato, vivenciar essa marca, o produto que a marca vende. Ela tem que fazer parte daquele universo. Ela tem que ser parte da tribo. Senão, não vai fazer sentido. Você vai trazer a audiência dela, que não vai estar conectada com o seu produto. Você vai ter visibilidade, é claro. Não é que não vai funcionar. Mas você vai ter que gastar muito mais dinheiro para ter o mesmo retorno do que quem fizer com a pessoa certa, que já é parte da tribo, que vai ter muito mais aceitação do público em geral de forma natural, né? Mas eu incentivo muito empreendedores que hoje estão nessa dúvida que você colocou, será que eu devo ou não devo? A resposta que eu dou sempre é, poxa, é o seu negócio. Você já está totalmente mergulhado nessa piscina. As redes sociais hoje são a maior ferramenta de atingir as grandes massas com baixíssimo investimento. Você vai deixar essa oportunidade passar? Procure um motivo muito sério para você não fazer. E tem gente que não faz mesmo e não quer fazer e está tudo certo. Ou porque está na iminência de vender a empresa, ou porque não tem a menor vocação para fazer isso e se fizer vai ficar forçado. Mas nesse caso você fala os donos. Os donos, os executivos. Né? Eu sempre parto do princípio que seria melhor fazer. Mas vai fazer direito, vai retratar aquela sua essência verdadeira. E para isso você precisa primeiro fazer o exercício da sua essência. Por que eu estou aqui? Né? Se você olha a galera da CIMED, eles têm uma clareza, eles passam uma clareza muito fácil da gente entender o porquê que eles estão fazendo aquilo. Eles têm uma ambição animal. Hoje eu vi no jornal, o Estadão está publicando uma matéria sobre a CIMED, hoje. Está falando o seguinte, que a ambição deles é chegar a 10 bi de faturamento, que eles estão quase no 1 bi por mês. Então, eles têm um propósito ali que é financeiro, que é criar a maior empresa, né, disruptiva, que é o que move eles. Eles têm isso muito claro.
Então, cada empreendedor tem que achar essa motivação. É uma motivação mais voltada para um trabalho social? É uma motivação mais voltada, no caso aqui dos alimentos, a um alimento saudável que vai mudar a vida das pessoas? Uma coisa mais assim, né, menos financeira? Tudo bem, mas encontre esse seu objetivo. E se for um objetivo estritamente financeiro, tá tudo bem também. As pessoas vão entender, né? Não precisa ficar escondendo e fazendo o famoso greenwashing, que é você fingir que está ali tentando fazer uma empresa sustentável quando ela não é. E é um segmento extremamente disruptivo que ele está fazendo. Eu trabalhei na indústria farmacêutica lá atrás. Então, quando eu vejo o João fazendo o que ele está fazendo, eu vejo o quão extraordinário é. Porque o cliente final, quando ele chega na farmácia, vamos pegar de maneira geral, ele quer o medicamento que for mais barato para ele. Eu quero o genérico mais barato. O que está acontecendo? O cliente está chegando e está querendo o CIMED. Sim. É da CIMED. E tudo isso é um trabalho, como você disse, né? Dessa autenticidade, já é um trabalho de construção e com certeza de planejamento que eles fazem. Não é algo à toa que acontece, né? Não. E hoje, assim, você que esteve lá, quais os erros mais comuns que você vê que tem empreendedores fazendo, até marcas grandes, que tentam fazer essa construção, esse branding, mas estão errando, não estão sendo assertivos? Eu acho que o maior erro é você depender, às vezes, de uma agência ou um consultor sem você realmente entender o porquê que você está fazendo aquilo. Uhum. Então eu vejo muito empreendedor que não teve experiência em marketing, não estudou, e está tudo bem, né? Você é empreendedor, você não tem que saber de todas as áreas. Mas o mais importante é entender o porquê você está fazendo cada uma daquelas coisas. O maior erro que eu vejo é esse, é você fazer por fazer, porque alguém disse que é importante fazer, ou porque você viu uma outra empresa fazendo, você quer fazer igual. É o famoso quero viralizar. Uhum. Mas o porquê é mais importante do que o como viralizar. Se eu entender o porquê que eu deveria fazer aquilo e não uma outra coisa, a chance é que você vai sobreviver por mais tempo e de forma mais sólida, né? Às vezes você não vai ter aquela explosão logo no começo por fazer uma coisa ali de qualquer jeito só para viralizar. Mas esse é o principal erro que eu vejo. E outro erro grande que eu vejo é o grande investimento que as empresas colocam em mídia, né? Para conversão de vendas, desequilibrado com a quantidade que colocam para construir a marca. Então, o ideal seria você equilibrar essas verbas, né? Fazer uma verba de branding no mesmo peso que você está fazendo uma mídia para performance, para converter em vendas. Uhum. Porque, principalmente nas redes sociais, quando você coloca muito dinheiro para performance, os algoritmos no começo vão achar esse cliente e vão converter. Você vai ver as vendas acontecendo. Uhum. Só que o seu custo por aquisição de cliente, o famoso CAC, ele vai começar a crescer. E aí ninguém entende por quê. Passou 6 meses, o custo começa a subir. Meu CAC está subindo, o que eu faço? Aí eu tento mudar a mídia de performance. E o certo o que é? Você, ao mesmo tempo, fazer uma mídia que cria branding. Porque o algoritmo, por que sobe o preço do CAC? Porque o aquário que ele vai pescar, o seu cliente, é limitado. Ele começa a achar clientes no início mais fácil, e depois de um tempo fica mais difícil ele encontrar clientes com o mesmo perfil que não tenham na cabeça desses clientes a lembrança da marca, o desejo da marca. Então essa conversão começa a ficar mais difícil, o seu CAC começa a subir. E aí, no final, o erro aí você vê o CAC subindo demais a ponto dele te dar um ROI negativo. O que é um ROI negativo? Return on Investment. É quanto você coloca para quanto volta a cada real que você investe na mídia. Vamos fazer um exemplo simples. Se o meu produto custa R$500 e o meu custo de aquisição está em torno de 250, ou seja, metade do preço, eu já estou com um custo de aquisição muito caro, porque o resto, esses outros 250, tem que pagar todo o custo do produto, o custo da minha estrutura de equipe e tudo. Então, o custo de aquisição do cliente teria que ser uma parcela muito pequena do meu preço, por unidade, né? Se ele começa e muitas vezes ele passa o valor do preço que eu vendo o meu produto. Então, eu estou tendo prejuízo ao fazer. Aí o que acontece? O empreendedor para simplesmente de colocar dinheiro na mídia de performance. E aí ele para de converter. Só que ele não construiu marca. Então, a minha tese é: comece desde o primeiro dia a construir marca. À medida que você tem uma marca forte,
você vai gerar aquisição de cliente com custo mais baixo. O seu CAC vai tender a ficar sempre mais baixo, porque o cliente já tem na sua memória o desejo pela sua marca. Ele pode começar sempre pelo propósito. Por que ele está fazendo aquilo? Sim. Seria esse o norte que ele está fazendo. É.